falou aqui que Deus não é um mágico, né? Essa salvação não vai acontecer na nossa vida como uma mágica. Amém? Ela vai acontecer no dia a dia. Amém? A nossa salvação, a garantia da nossa ida para o céu, ela tem que acontecer em cada momento da nossa vida. E eu aprendi com um sacerdote uma receita para no dia a dia viver essa santidade e tomar posse da salvação que Jesus nos deu na cruz. Uma missa lá na minha cidade natal, aqui perto do litoral, Osório, não sei se vocês conhecem, sou natural dali. E participando de uma missa lá numa visita à cidade, ouvi daquele sacerdote essa receita. Ele dizia que tudo, meu irmão, tudo que nós precisamos para garantir essa salvação que Jesus nos deu, nós recebemos lá no dia do nosso batismo. Tem alguma catequista aqui? Como é que chama as 3 virtudes que nós recebemos de Deus? Virtudes teologais, né? Fé e a caridade. Então a fé, a esperança e a caridade são virtudes. O que significa uma virtude? É uma qualidade, né? Uma boa qualidade. O de Deus, a fé, a esperança e o amor, a caridade. E o padre falava que nós vivendo essas virtudes nesse mundo, nós garantimos a nossa salvação. Amém? Então essa palestra que se chama Fé e Conversão, nós vamos falar um pouco sobre isso. A fé, que é a primeira virtude teologal, é o início da nossa caminhada para o céu. Amém? Então vamos pegar a palavra de Deus lá na carta aos Hebreus. E, na verdade não se sabe, os teólogos ainda se foi São Paulo que escreveu ou não. Tem a assinatura de Paulo, mas dizem os teólogos que não foi ele que escreveu. Capítulo 11, no versículo 1, página 1535. O título diz assim, o exemplo dos heróis do Antigo Testamento. E ali fala assim, que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Palavra do Senhor. Amém? Então a fé, essa virtude da fé que nós recebemos no batismo é isso. É essa confiança que nós temos de acreditar nesse Deus que a gente não vê, mas somos capazes de afirmar que tudo que a gente vê foi criado por Deus. É uma virtude que nos leva a crer que todas as verdades de Deus reveladas através da Sagrada Escritura e transmitidas a nós através da igreja são verdadeiras. É pela virtude da fé que nós cremos nas revelações de Deus através da sua palavra e através da tradição e do ministério da igreja. Existem 3 grandes fontes de pensamento em relação à fé: os materialistas, os espíritas, que o Fernando já falou bastante aqui para nós, e os cristãos. Os materialistas acreditam que o homem é apenas uma matéria, só carne. Morreu, apodreceu, acabou, não tem mais vida. Amém? Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, como é que ela vai procurar viver nesse mundo? Uma pessoa que tem certeza que no momento que ela morreu, acabou a vida. O que essa pessoa vai procurar viver nesse mundo? Tudo que o mundo oferecer para ela. Vou aproveitar, porque o dia eu vou morrer, acabou. Não vai ter consequência nenhuma, vou estar podre mesmo lá. Não é assim? E os espíritos, o que é? Os espíritos é o contrário. Eles acreditam que nós somos só uma alma. E que essa alma pode ficar pulando que nem macaco, de galho em galho, né? Morreu, não está bom ainda, reencarna no outro, até aprender, até se purificar. Tem um cachorrinho, uma plantinha, tem vários tipos de pensamento em relação à alma, né? Os espíritas. E uma pessoa que pensa assim, se coloca no lugar dela agora. Uma pessoa que pensa que se ela pegou, ela é uma assassina, um bandido, que não se arrependeu, morreu, mas a alma dela vai ter mais uma chance. Como é que essa pessoa vai viver nesse mundo?
Do mesmo jeito que o materialista. Eu vou pecar porque se eu morrer, eu vou ter mais uma chance de me salvar num outro corpo, numa outra carne. Amém? Então, tanto os materialistas como os espíritas são doutrinas permissivas. Permitem o quê? O pecado. Uma porque pensa que não vai ter consequência nenhuma, e o outro porque acredita que vai ter mais uma chance. E nós cristãos acreditamos o quê? Na ressurreição da carne, né? Dos mortos, mas da carne. Ou seja, essa alma que é imortal, que é eterna, vai ter também uma carne imortal, eterna, glorificada. Amém? Separar não o corpo da alma. Amém? Então lá no céu vamos chamar Rangel. Você vai se chamar. O Fernando falou que Deus vai te chamar por esse nome que você tem, único. Amém? E por que nós acreditamos nisso? O que nos faz acreditar na ressurreição? A ressurreição de Jesus. Vamos pegar a palavra? Romanos, aliás, Coríntios, 1 Coríntios. Coisa mais linda é a nossa fé, gente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 em diante. Uma passagem um pouquinho longa, mas é só essa aqui, mais uma que a gente vai ver. A gente vai mergulhar nessa passagem aqui. Página 1479. Amém? Olha São Paulo falando. Você sabe, né, que São Paulo foi um homem que pessoalmente ele não conheceu Jesus. Depois daquela passagem que o padre fazia sua homilia ontem, de Damasco, Paulo teve uma experiência muito forte com Jesus. Imagine, meu irmão, que Paulo afirma 2 vezes nas suas cartas que tudo que ele aprendeu e nos ensinou através das cartas, ele recebeu direto do Senhor. Do próprio Jesus, ele recebeu o ensinamento dele. Onde será que foi essa aula dele, essa sala de aula? Ele fala, ele foi arrebatado até o 3º céu para receber essas instruções de Jesus. Vamos falar do céu daqui a pouquinho, porque nós já vamos começar, né? O 3º céu. Foi lá que Paulo foi buscar receber essa orientação de Jesus. Ele foi arrebatado até o 3º céu. O 1º céu é isso que a gente enxerga aí, né? As nuvens, os aviões. 1º céu. O 2º céu, onde tem as estrelas, as galáxias, né? Os planetas. Você pode ver já com alguns equipamentos de astrologia, astronomia, né? Mas o 3º céu é um céu que a gente não enxerga, onde está Deus, onde nós vamos estar o dia com Deus. Foi lá que Paulo recebeu isso aqui, ó. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu no 3º dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, em seguida aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Vamos falar logo do padre, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Versículo 12. Olha o título. Necessidade da ressurreição de Jesus. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Amém? Se prega que Jesus ressuscitou, como que alguma pessoa pode dizer que não existe ressurreição? Então, Jesus ressuscitou para nos provar. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, se nós não cremos na ressurreição de Jesus, gente, a igreja não tem valor nenhum. A pregação do Fernando, do Rangel, do Padre, do Carlos, não adianta nada, porque a nossa fé é morta. Nós só estamos aqui porque cremos que Jesus ressuscitou.